mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Duas moscas viviam apavoradas com medo da aranha. E aquelas moscas não tinham sossego nem paz, porque se elas cochilassem um pouquinho só, poderiam ser atacadas pela aranha. E se voassem sem prestar atenção, poderiam cair na sua teia. E diziam: como seria bom se Deus, ao invés de nos ter criado como moscas, nos tivesse criado como aranhas. E Deus ouviu o suspiro das moscas e as transformou em aranhas. Então elas ficaram felizes. Agora não temos mais medo da aranha, porque nós também somos aranha. Mas aí, elas descobriram que a aranha também tinha um predador. Era a lagartixa. E elas, as duas aranhas agora, viviam com medo da lagartixa e começaram a suspirar e a dizer: por que a gente não pensou um pouquinho mais? E por que nós não pedimos a Deus que nos transformasse em lagartixas? E Deus ouviu o clamor daquelas duas aranhas e atendeu aquela súplica e as transformou em lagartixas. E elas ficaram felizes, dizendo: agora nós não temos mais medo da dona lagartixa, porque nós também somos lagartixas. Mas acontece que a lagartixa também tinha um predador, era a cobra. E as lagartixas logo perderam a paz e viviam com medo da dona cobra. E pediram a Deus: Deus, não fizemos o último pedido com sabedoria. Nós queremos ser cobras. E Deus disse: muito bem. E as transformou em cobras. E agora, as duas cobras estavam felizes porque não tinham mais medo da dona cobra, porque elas mesmas agora eram cobras. Porém, muito cedo, também as duas cobras perderam a paz e o sossego, porque descobriram que as cobras também têm um predador, é o gavião. Então as duas cobrinhas começaram a suplicar: Deus, mais uma vez só te pedimos. Senhor, nos transforme em gaviões. E Deus disse: assim seja feito. E as duas cobras viraram gaviões. E então estavam felizes, porque não tinham mais medo do seu gavião, porque elas duas agora também eram dois gaviões e estavam voando tranquilamente, quando perderam também o sossego, porque lá de baixo caçadores davam tiros para acertá-los. Então, de lá do alto, os dois gaviões começaram a suplicar a Deus e a chorar e a dizer: Deus, faze-nos como caçadores, porque descobrimos que deste modo pereceremos. Não tínhamos pedido com sabedoria. Senhor, atende-nos. E Deus disse: muito bem. E transformou os dois gaviões em dois caçadores, que estavam ali no meio da selva, armados até os dentes, porém com medo da morte e com medo do diabo. Então os dois caçadores começaram a pedir: Deus, Deus, nós temos medo da morte e temos medo do diabo. E Deus não poderia transformá-los em morte e nem em demônios. Por isso,
Deus perguntou a eles: o que vocês querem ser? E um dos caçadores disse: para viver desse jeito, eu prefiro ser um rato. Se assim seja feito. E ele transformou-se num camundongo. E o outro disse: meu Deus, para o Senhor não há nada impossível. Será que o Senhor não poderia me transformar em seu filho? Por isso Deus disse: simples. Receba o meu filho como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e eu colocarei sobre você o poder para te transformar também em filho de Deus. E ele disse: sim, Senhor, eu recebo Jesus, teu filho amado, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E Deus disse: assim seja feito. E aquele caçador se transformou também em filho de Deus, com poder sobre a morte e sobre o inferno. Jesus Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você vive com medo de tudo, você tem duas opções. Ou você se transforma num rato, e as pessoas vão dizer para você: você é um homem ou um rato? E aí você vai dizer: eu sou um rato, vivo com medo, na covardia. Ou então você faz aquilo que Jesus sempre dizia para todo mundo: não temas, crê somente, e creia somente em Jesus Cristo, e o receba como único Salvador, e este poder tremendo virá sobre a tua vida, e você vai ser transformado, transformada pelo próprio Deus em mais um filho de Deus, semelhante a Jesus Cristo, com poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre as doenças e até para expulsar os espíritos malignos. Por isso, abra agora o teu coração e faça a tua escolha. Você quer viver se escondendo em tocas feito um rato, ou você quer habitar as maiores alturas, entronizado com Jesus Cristo? Então, se você quer Jesus, abra a tua boca e diga agora: eu quero receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e eu quero sobre a minha vida o poder do Espírito Santo que me transforma em Filho de Deus. Se você fez esta oração agora com a tua boca e com fé, você não é mais a mesma pessoa. Veio sobre você o poder de Deus e a partir de agora você pertence ao reino dos céus. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida.